Temos mais um bloco pela frente, então, para falar de responsabilidade tributária. Essa questão que vai aparecer agora, ela é muito recorrente e ela vai exatamente mostrar para você o que já comentamos antes. A sua prova cada vez mais vem inserindo alguma súmula do STJ, do STF na conversa, então ela quer saber se você está atualizado. Então, atenção sobre essa mudança, essa dinâmica aí do dia a dia, porque ela vem parar dentro da sua prova. Vamos dar uma olhada nessa daqui? A pessoa jurídica X é devedora de contribuição social sobre o lucro líquido, que é a CSLL, além de multa de ofício e juros moratórios, taxa Selic, relativamente ao exercício de 2014. Referido crédito tributário foi devidamente constituído por meio de lançamento de ofício e sua exigibilidade se encontra suspensa por força de recurso administrativo. No ano de 2015, a pessoa jurídica X foi incorporada pela pessoa jurídica Z. Sobre a responsabilidade tributária da pessoa jurídica Z, no tocante ao crédito tributário constituído contra X, assinale a afirmativa correta. Bom, gente, primeiro detalhe importante aqui. Dentro daquelas classificações de responsabilidade que nós citamos, nós temos várias, você tem a responsabilidade por sucessão. E essa responsabilidade por sucessão, ela se divide em mais 5. Você tem responsabilidade por negociação imobiliária, que a gente chama de subrogação, e já vai registrando aí o artigo que pode ser importante para a gente. Subrogação é o artigo 130 do CTN. Nós temos a responsabilidade pessoal, e essa responsabilidade pessoal também que puxa um bracinho ali para causa-mortes, que é do artigo 131 do CTN. E fique esperto com esse 131, especialmente o inciso 1, porque nós temos uma coisa relativamente nova no que diz respeito à responsabilidade do IPVA. Então vou aproveitar aqui para comentar isso aqui com você. Nós temos a súmula 585 do STJ, então já deixa registrado aí também súmula 585 do STJ para você dar uma olhada, bem como o entendimento jurisprudencial do STJ hoje também, falando duas coisas. Então, mais uma vez, estou abrindo um parênteses aqui no meio da sua questão para poder comentar essa dinâmica que eu imagino que deve estar chegando aí para a sua prova, tá bom? É o seguinte, vou pegar até o cantinho aqui, ó. Eu vou voltar aqui para pegar isso. Responsabilidade tributária, que diz o seguinte, primeiro entendimento e o segundo entendimento, então súmula e jurisprudência. Ela diz o seguinte, você tem um veículo. Então vamos imaginar aqui que você tem um veículo no ano de 2014, está aqui 2015, 2016, 2017. Quando eu estou aqui em 2014, se eu paguei o meu IPVA, resolvido o problema. Se eu não pago, obviamente ele vai acumulando um débito. Então qual que é a conversa aqui? Vamos imaginar que eu não paguei o IPVA em 2014, eu não paguei o IPVA em 2015, e lá em 2016 eu fui e vendi o veículo para você. Quando você compra esse carro aqui em 2016, essa responsabilidade pelo pagamento, ela vai se transferir para você, o que a gente chama também de propter rem, lá do direito civil. Ele vai acompanhar esse bem. Então você vai ver aí que a pessoa que compra um veículo que tem débitos de IPVA, ela se torna responsável tributária pelo imposto do Estado que ficou para trás, ou do DF no caso, né? Porque ele cumula ali estaduais e municipais. Ok? Então cuidado com isso, é importante toda vez que você for comprar um veículo que você olhe isso. Alguns estados, eles travam. Como assim? Na hora que você vai fazer a transferência do veículo, ele não deixa você transferir se tiver débitos de IPVA. Outros estados não. Então a pessoa que está comprando um veículo que eventualmente tem um débito de IPVA, é importante que ela já negocie isso aí com o vendedor do veículo, tá bom? Para evitar de chegar essa responsabilidade tributária para ela, especialmente porque depois a gente está falando de execução. Vai chegar a cobrança para você, inclusive, em meio de ação. O outro lado do entendimento aqui diz o seguinte, mas algo bem natural. A historinha é, o cara está aqui, então 2014, 2015, 2016, 2017. A responsabilidade, eu vim aqui em 2014 paguei, 2015 paguei e vendi para alguém em 2016. Está aqui a venda. A partir do momento que eu vendo o meu veículo, cessa a minha responsabilidade. Então daqui para frente eu não tenho responsabilidade nenhuma mais. É algo meio natural, né? Só que tem muita gente que acaba sofrendo com isso aí também, porque às vezes a pessoa não faz a transferência do veículo. E quando ela vende o veículo e a pessoa que compra não faz essa transferência,
ainda fica o veículo no nome do antigo proprietário, da pessoa que está vendendo. Então tem muito Detran também que coloca à disposição ali do cidadão a possibilidade de fazer um comunicado de venda, justamente para registrar que, olha, a minha responsabilidade ela para aqui. Volta e meia chega alguém perguntando sobre isso e aí você vai ter que entrar com a ação, vai dar um desgaste danado e você já tem um monte de débito eventualmente no seu nome. Então não é bacana. Veja que tem dois lados. Quando você está comprando e por acaso tem débito e você puxa isso para você, ou quando você está vendendo e a sua responsabilidade encerra a partir do momento que você vendeu. Uma súmula 585 do STJ e uma jurisprudência também do STJ, hoje dominante, tá bom? Ela é majoritária. Atenção que você deve tomar, a história que a sua prova vai contar, tá bom? E aí, para a gente não aprofundar demais em partes operacionais do dia a dia, porque a prova fica na historinha dela, a gente mata por aqui. Eu vou voltar para a questão com você, mas fechando esse parênteses e dizendo o seguinte, estarmos dentro das 5 classificações da responsabilidade por sucessão. Então eu falei para você que tem a imobiliária, que é a do 130 do CTN, subrogação. Se você comprar um imóvel que tem débito de IPTU, por exemplo, de ITR, acontece a mesma coisa lá do IPVA, ok? Vem inclusive essa ideia dali. Então bastante atenção em qualquer tipo de negócio que você for fazer, negócio jurídico, tá bom? Pode impactar para você. Só para dar uma dica aqui também, a nossa conversa, gente, um pouquinho mais para frente, ela vai ser bem mais prática, né? Você vai ver que dentro do curso, você vai aprender a passar na sua prova. É impossível você conhecer tudo, você acumula uma bagagem muito grande. Você vai ver que você vai aprender a advogar mesmo depois, em uma especialização, quando você for efetivamente para a prática. Então aqui a gente pega o eixo principal de cobrança do exame, a gente entende como é que essa prova conversa conosco, e aí a gente vai tranquilo para a prova, para depois a gente mudar de nível. Quando a gente estiver falando de prática, nós vamos ter essa discussão e eu vou comentar muito com você que é de segurança jurídica, tá? O prof é advogado e o prof investe muito nessa ideia, porque tem muita gente, é natural, né? Dentro de uma atividade, dentro da advocacia, a pessoa está lá, lida com o processo, é especialista no processo, no contrato e etc. Mas especialmente o que vai gerar uma segurança maior para o cliente, para a pessoa que você vai atender, é exatamente essa segurança jurídica. Então é óbvio que você vai trabalhar com ação, é óbvio que você vai ver um contrato, mas às vezes o que você precisa fazer vai um pouquinho além disso. Esse caso aqui, por exemplo, de incorporação, ele é bem ilustrativo. A história que apareceu aqui pra gente, a fusão, mais pra frente, a alienação empresarial que você conhece por trespasse, quando vai vender uma empresa. Você vai ver que é natural eu fazer um contrato. O contrato vai ditar uma regra ali, vai gerar lei entre as partes. Só que para eu dar segurança para essas partes não basta o contrato. Eu preciso entender como é que está a vida da empresa, das pessoas que estão relacionadas com essa operação de compra e venda, de fusão, de incorporação e etc. Só que também não para por aí. É importante, especialmente quando a gente estiver falando de venda de uma empresa, que você ainda aprofunde e navegue lá nas águas contábeis, porque se essa empresa eventualmente não fez a escrituração contábil dela de forma adequada, a gente sabe que tem um prazo ali para a administração correr atrás ou consertar alguma coisa que ela não entende como correta. Então, isso pode chegar 2 anos depois, 5 anos depois, 3 anos depois, depende, né, daquele prazo ou decadencial ou prescricional que a gente ainda vai avaliar. Então, para você dar segurança plena para um negócio, você precisa aprofundar muito mais. Então, quando você estiver lá na sua prática, lá na sua advocacia, o prof vai falar para você, olha, para você ganhar dinheiro, olha para a segurança jurídica. Só que não é uma conversa para esse momento, né? A nossa conversa é entender o nicho e o rumo da prova, para depois a gente ter a conversa de como ganhar dinheiro. Professor, então por que você está contando isso? Porque eu quero que você chegue lá. Eu quero que a gente mude de patamar para que a gente efetivamente tenha essa conversa. E aí, professor, eu vou fazer o plano aqui do meu primeiro 1 milhão. É isso que eu quero conversar com você, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar aqui para a questão, agora sim, de forma a discuti-la. Nas classificações, nós temos uma lá que vai pegar essa ideia da incorporação. E aí, gente, fica atento, porque como eu disse anteriormente, isso aqui vai bater na sua cara, porque você está lendo a questão, foi lá e pulou incorporação. A OAB, recentemente, cobrou 3 vezes em cima dessa história da incorporação, que é da negociação comercial. Olha aqui, eu não terminei de colocar com você porque eu estava chegando nela. Subrogação,
A segunda era pessoal lá, solidária, que a lei entende do 131, que eu dei o exemplo do IPVA para você, discutimos a súmula. E aqui nós temos a negociação empresarial. Toda vez que a sua prova falar para você de uma operação de fusão, transformação, incorporação, e não tem lá no artigo 132 do CTN, já registra ele, também a cisão empresarial. Não está no artigo, mas a jurisprudência é dominante no sentido de que isso também vale para a cisão empresarial. Então lá, operação de fusão, transformação, incorporação e cisão empresarial. Você, quando está lendo o artigo 132, vai ver que isso vai repassar na pessoa que está sendo fusionada, transformada, incorporada ou cindida. E o que é que nós estamos falando aqui? Vamos fazer um desenho para você entender melhor. Eu vou pegar a operação de fusão, que às vezes fica mais fácil de você ver. Eu tenho aqui uma pessoa jurídica 1 e eu tenho aqui uma pessoa jurídica 2. Vamos fazer uma fusão e vai nascer a pessoa jurídica 3. Meu povo, nós estamos falando de responsabilidade tributária. Então, se essa não deve tributo e essa não deve tributo, está resolvido o problema. Agora, vamos imaginar que essa aqui deve 1 milhão de tributos. E essa aqui também. Se elas devem 1 milhão de tributos, você pode ter certeza que no mínimo 2 milhões de penalidades, de multas, elas têm também. A multa é a mais pesada, né? Bom, quando você está lendo o 132 do CTN, você encontra lá que a responsabilidade diz respeito a tributos. E o prof já falou para você que multa não é tributo, tributo não é multa. Então teve muito advogado que se apegou a essa informação e veio lá em anos anteriores e falava o seguinte: multa não é tributo, a teoria mais besta possível. Multa não é tributo, tributo não é multa, então o tributo é isso aqui, 1 milhão mais 1 milhão, essa fusionada aqui vai pegar 2 milhões e esses 4 milhões aqui estão amarrados em nome de Jesus, tá? Obviamente, não teria como isso funcionar dessa maneira. Então, o que aconteceu? A jurisprudência, especialmente do STJ, dos tribunais ali inferiores, já estavam nesse sentido há muito tempo, falando que a responsabilidade da incorporada, da fusionada, ela pega, além de tributos, também multas, porque senão não faria sentido, tá? Foi aí que nós tivemos a entrada da súmula número 554 do STJ, que caiu recentemente 3 vezes e a sua prova praticamente nem mudou a história. Não mudou nenhum exemplo, ela poderia ter pego lá uma cisão, ela poderia ter pego lá uma transformação, ela pegou incorporação praticamente 3 vezes, tá bom? Então bastante cuidado com isso, gente. E aí eu vou desenhar o texto da súmula para você e você vai ver aqui exatamente em cima da assertiva como que ela joga, como que ela brinca. Vamos lá. A súmula 554, ela conta pra gente que a responsabilidade no caso aqui, ó, incorporada, ela vai pegar, além dos tributos, as multas. Só que fica esperto, gente, que a gente tem multa moratória e a gente tem multa punitiva ou multa de ofício. Essa multa punitiva é aquela multa pesada que eu te falei lá, que pega, obviamente, de 0 e vai tranquilo ali até 225%. Eu já vi multa de mais de 300, tá? Mas aí a gente consegue discutir. Mas quem comete um crime contra a ordem tributária vai tomar uma multa lá de 200%, tá? E a multa moratória é a do próprio inadimplemento, é do atraso no pagamento do tributo. O que a sua prova vai fazer? Ela vai ficar jogando com isso, tá? Então você vai ver assim que no caso da súmula 554 ela pega tudo, tanto tributo, quanto multa moratória, quanto multa punitiva. E aí a questão fica jogando. Ela fala assim, na letra A a gente já vai ler ali, ela fala, na letra A só tem que pagar o tributo. O cara que leu só o CTN e não está atualizado, ele marca essa, porque o CTN fala lá que a responsabilidade está em cima de tributos. Aí a letra B vai falar para você, é o tributo e a moratória. A letra C vai falar assim, é o tributo e a punitiva. A letra D vai falar assim, é tudo, tudo. Hoje, com base na súmula 554. Então vamos dar uma olhada nas assertivas aqui. Letra A. A incorporadora Z,
é responsável apenas pelo pagamento da CSLL e dos juros moratórios. Então, ó, falou tributo e moratória. Não. Letra B. A incorporadora Z é integralmente responsável tanto pelo pagamento da CSLL quanto pelo pagamento da multa e dos juros moratórios. Olha lá então, a CSLL é o tributo, multa moratória e multa punitiva, súmula 554, tô atualizado, letra B de bola. É assim que faz, tá bom? Olha a letra C, o mesmo jogo. A incorporadora Z é responsável apenas pelo tributo, uma vez que, em razão da suspensão da exigibilidade, não é responsável pelo pagamento das multas e demais acréscimos legais. Só um comentário rápido aqui. Nós vamos ver, no que diz respeito à suspensão da exigibilidade do crédito, que nós temos 6 possibilidades para que isso aconteça: moratória, parcelamento, recurso administrativo. Mas a gente vai ver que isso não exclui responsabilidade, isso não tira responsabilidade, ela só não deixa o crédito tributário avançar na conversa, tá bom? Então essa daí não exclui responsabilidade. Letra D, a incorporadora Z é responsável apenas pela CSLL e pela multa, não sendo responsável pelo pagamento dos juros moratórios. A mesma brincadeira, o mesmo jogo de sempre, tributo, multa moratória e multa punitiva. Ela vai ficar pulando aí nas assertivas. Você já conhece a súmula 554 do STJ e sabe que pega tudo. Então, bastante cuidado, não esqueça dela. E aí, só para fechar, a gente matou a questão, para fechar essas classificações que eu estava apontando, vamos lembrar, responsabilidade por sucessão, e aí a gente tem a negociação imobiliária, 130 do CTN, a responsabilidade solidária e pessoal lá, que atribui pelo 131, lá no meio tem a causa morte, etc. também. 132, que é a negociação empresarial, uma fusão, uma transformação. Você tem o parágrafo único do 132, trazendo a extinção da pessoa jurídica. A OAB nunca cobrou ela, tá? Até porque tem uma divergência do que está com o CTN, com o que aplica na prática hoje. O que é isso, professor? É porque hoje, gente, você só consegue fechar uma empresa, extinção da pessoa jurídica, se ela estiver em dia com todos os tributos. Então, lá no CTN, no parágrafo único do 132, ela fala para a gente que pode extinguir a pessoa jurídica, obviamente vai gerar uma responsabilidade, mas hoje a gente não dá baixa numa empresa se ela estiver devendo. A não ser que o dono dela, o administrador, o gerente, quem quer que seja, vá lá e assuma pessoalmente a responsabilidade por esses tributos, o que não se aconselha, né? O fisco vai cobrar a pessoa jurídica, ele vai construir um caminho para poder chegar eventualmente no crédito dele, no recebimento do crédito dele. Se ele não conseguir receber, aí sim ele vai buscar essas outras pessoas, as figuras das pessoas físicas. E para isso ele precisa da tal da desconsideração da personalidade jurídica. Tem até um monte de súmula que trata sobre isso, vale a pena você dar uma olhada lá na súmula 430 do STJ e na 435, 430 e 435 do STJ, tá bom? E aí a última classificação lá é a alienação empresarial, esta no 133 do CTN, sua prova gosta dela, já cobrou também, e que a gente conhece dentro do direito empresarial pelo trespasse, é a própria venda da empresa. E a dinâmica que ela usa na hora de construir essa prova, gente, e essa questão sobre esse tema, está sobre integralidade, leia-se solidariedade ou subsidiariedade, tá? Você vai dar uma olhada no artigo 133 do CTN, que o artigo 133 vai falar para você que a responsabilidade lá do inciso 1, ela é integral, quando o cara que está vendendo, ele está encerrando a atividade empresarial dele. E lá no inciso 2, ela fala que ela é subsidiária com o alienante, com o vendedor, se esse vendedor prosseguir na atividade empresarial dele. Tem até mais coisa, traz prazo ali também de 6 meses. Vale a pena você dar uma lida, tá? Mas a dica que eu posso te dar aqui é a seguinte: para você definir se essa responsabilidade é integral ou se essa responsabilidade é subsidiária, você vai mirar, você vai marcar a pessoa que está vendendo. Porque é se o vendedor daquela empresa que vai continuar ou não a atividade dele que será o determinante, tá? Porque se ele continua a atividade empresarial dele em qualquer ramo, ele cai lá no inciso 1.
Se por acaso ele encerra, se ele não continua a atividade empresarial dele, ele cai lá no inciso 1, é integral com da pessoa que está vendendo. E aí, se ele continua a atividade empresarial dele, ele cai no inciso 2, forma subsidiária, tá bom? Então dá uma lidinha, dá uma olhadinha, que eu tenho certeza que você vai chegar bem lá para sua prova no que diz respeito a esse tema, que acabou de ir embora e a gente vai para o nosso próximo bloco.